e nada. Você chora e ninguém vê. Você tenta e as portas continuam fechadas. E aí vem a pergunta que arde no peito e quase nunca é dita em voz alta. Será que minha vida tem algum sentido? Talvez você esteja nesse exato momento, se sentindo esquecido, como se o céu tivesse feito silêncio justamente quando você mais precisava de uma resposta. Como se Deus tivesse se afastado e tudo ao seu redor dissesse: não tem mais jeito. Ou mas, e se eu te dissesse que até esse silêncio faz parte de um plano? E se essa dor que você está sentindo agora for exatamente o que vai te levar para um lugar que você nunca imaginou? E se a confusão que parece caos, na verdade for construção? Eu não estou aqui para te dar frases prontas, nem para fingir que entendo todas as respostas. Mas tem uma verdade que precisa ser dita, mesmo que doa, mesmo que pareça distante demais para acreditar agora. Tudo tem um propósito, até o que você não entende. Principalmente o que você não entende. Quando a vida quebra, Deus molda. Quando tudo para, Deus prepara. E quando você acha que está sozinho, Ele está trabalhando em silêncio, nos bastidores, no invisível. Esse vídeo não é sobre religião, é sobre alma. É sobre o que ninguém vê, mas te machuca por dentro. É sobre esse vazio que você tem carregado sem saber como explicar. Mas hoje a gente vai conversar, com verdade, com fé, com lágrima nos olhos, se for preciso. Porque você não chegou aqui por acaso. Se isso está tocando seu coração, se inscreve no canal agora. Não por mim, mas porque talvez esse seja o começo da resposta que você tanto tem pedido. Ativa o sininho, Deus ainda tem algo para te mostrar. E vai começar agora. Sabe aquele momento em que você olha para o alto e parece que Deus não está mais ali? Você ora, mas a oração parece bater no teto. Você pede direção, mas tudo continua escuro. Você pede força, mas mal consegue levantar da cama. Tem fases da vida que a gente se sente em pause, né? Como se o tempo tivesse congelado justo para você. Todo mundo vivendo, conquistando, sorrindo. E você ali, no mesmo lugar, estagnado, cansado, meio invisível. Aí vem aquela sensação amarga. Será que Deus me esqueceu? Será que tudo o que eu fiz até aqui foi em vão? Será que eu estou pagando por algo? Será que eu não sou bom o suficiente para merecer um milagre também? Mas presta atenção nisso aqui. Nem sempre o silêncio de Deus é ausência. Nem toda espera é castigo, nem toda dor é punição. Tem coisa que Deus só constrói no escuro. Tem respostas que só nascem no silêncio. E tem promessas que só se revelam depois da dor. Mas a gente odeia esperar, né? A gente quer o agora, a resposta pronta, o fim do sofrimento. Só que Deus trabalha diferente. Ele não é refém do nosso relógio. Ele é o autor da eternidade. Sabe por quê? Porque Ele vê o que você não vê. Ele conhece caminhos que você nem imaginou. E Ele sabe o exato momento em que tudo vai fazer sentido. Só que antes disso, vem o processo. E o processo machuca, o processo confunde, o processo silencia. Mas é no processo que Deus te prepara para viver o propósito. É no tempo de espera que Ele alinha o seu coração com o dele. É quando você não tem mais ninguém para contar, que Ele te mostra que sempre foi Ele. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse tempo, de luta sem respostas, de orações sem retorno, de dias que parecem intermináveis. Mas não desiste, não agora, porque esse deserto que parece castigo pode ser exatamente o lugar onde Deus mais está agindo. Não para te punir, mas para te alinhar, para te ensinar, para te transformar. Ele não quer só mudar tua situação, Ele quer mudar você. E no fundo, se você parar para pensar, lá dentro, bem no íntimo, você sabe, alguma coisa está sendo mexida, algo está sendo quebrado, para algo maior ser construído. Mas a pergunta que não quer calar é: como ter fé quando tudo parece sem propósito? Como acreditar que Deus ainda tem um plano quando tudo grita o contrário?
Essa é a pergunta que vai nos levar direto para a parte 3, porque existe uma resposta, e ela está escondida nas histórias de quem também já se sentiu abandonado, mas descobriu que Deus nunca deixou de estar lá. Vem comigo. A Bíblia está cheia de pessoas como você, e nelas a gente vai encontrar esperança. Você sabia que até os maiores homens e mulheres da Bíblia tiveram momentos em que tudo parecia sem sentido? Momentos em que o céu ficou em silêncio e a dor parecia ser a única companhia? Vamos começar por um que talvez você já conheça, mas nunca tenha olhado com esse olhar. José. Ele teve sonhos lindos, promessas de Deus, visões de grandeza, mas antes de ver qualquer promessa se cumprir, ele passou por traição, poço, humilhação, prisão injusta e anos de esquecimento. Imagina a cabeça de José dentro daquela prisão. Deus, por que tudo isso está acontecendo? Cadê o Senhor que falou comigo? Será que eu criei expectativa demais? Só que no meio desse silêncio e dessa dor, Deus não tinha esquecido José. Ele estava preparando. A cada lágrima, Deus estava posicionando ele para o propósito final. A Bíblia diz em Gênesis 50:20: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Sabe o que isso quer dizer? Que até o mal que fazem com você pode ser transformado por Deus em bênção, que nada é desperdiçado nas mãos dele, nem a traição, nem a solidão, nem o tempo que parece perdido. Agora olha Moisés, 40 anos no deserto achando que tinha falhado, que era tarde demais, mas Deus o chamou justamente depois do silêncio. Foi lá, no meio da solidão, que a sarça começou a queimar. Deus ainda usa sarças hoje, só que às vezes a gente não vê porque está olhando só para a dor. E o que dizer de Pedro, o cara que andou sobre as águas, que viu milagres de perto, mas negou Jesus na hora mais difícil, se afundou em culpa, em vergonha. Mas o mesmo Jesus que ele negou foi o que o procurou depois, restaurou. Olhou nos olhos dele e disse: apacenta as minhas ovelhas. João 21:17. Deus não cancela pessoas por causa dos seus erros. Ele restaura, ele levanta, ele usa as cicatrizes como sinal de cura. E se ele fez isso com José, com Moisés, com Pedro, por que não faria com você também? Presta atenção nesse versículo, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não só as boas, até as lágrimas, até os atrasos, até os nãos. E Deus diz em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você não está esquecido, você não está parado, você está sendo posicionado. Talvez hoje você esteja preso no poço de José, fugindo como Moisés, ou envergonhado como Pedro, mas isso não define seu final. O que te define é o que Deus já escreveu lá no céu. E sabe o que ele escreveu? Propósito, esperança, futuro. Agora segura essa reflexão. Se até José teve que passar pelo fundo do poço para chegar ao trono, por que você acha que Deus não estaria fazendo o mesmo com você agora? Na próxima parte, a gente vai amarrar tudo isso e te mostrar que sim, mesmo que doa, mesmo que confunda, Deus ainda tem um plano para você. Talvez você tenha chegado até aqui esgotado, com o coração cansado de tentar entender o que não faz sentido, olhando para sua vida e se perguntando: será que ainda tem alguma promessa de pé para mim? E eu quero te dizer, do fundo do meu coração, sim, tem, mesmo que tudo diga o contrário. Mesmo que você esteja no meio do caos, da dor, da solidão, do tempo em que ninguém te vê, Deus vê. Você não está esquecido, você está sendo moldado. E quem está sendo moldado ainda está no processo. Escuta isso, só para de doer quando começa a fazer sentido. E só começa a fazer sentido quando a gente confia que Deus está escrevendo algo maior.
Você pode até não entender agora, mas Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio. O silêncio que você sente hoje é o som da construção que Ele está fazendo dentro de você. É como um prédio sendo levantado, enquanto só tem terra revirada, parece bagunça. Mas é justamente ali, no fundo do chão, que Ele está lançando os alicerces. A fundação que vai sustentar tudo o que Ele vai levantar depois. E sabe o que mais? Você não precisa ter força o tempo todo. Você não precisa fingir que está tudo bem. Deus não espera a perfeição. Ele só espera a verdade. Então hoje, agora, aí onde você está, se permita sentir. Se permita descansar. Se permita entregar de novo o controle que você tentou segurar com as próprias mãos. Agora, fecha os olhos um instante e ora comigo. Senhor, eu não entendo tudo o que está acontecendo. Às vezes, parece que o Senhor se calou. Às vezes, parece que o tempo parou só para mim. Mas hoje eu escolho confiar, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo chorando, porque eu sei que o Senhor é bom e que tudo coopera para o meu bem, ainda que agora pareça confuso. Me ensina a esperar, a descansar, a entender que não é ausência, é cuidado, não é rejeição, é direção, não é castigo, é processo. Renova a minha fé, me fortalece por dentro e me dá paz, mesmo que nada ao redor mude agora. Porque se o Senhor estiver comigo, eu consigo continuar, em nome de Jesus. Amém. Viu só? A dor não é o fim. O silêncio não é abandono. A pausa não é desprezo. É propósito, é preparação, é plano. E o que Deus começou em você, Ele vai terminar. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento seu coração acelerou, seus olhos se encheram d'água ou você pensou, parece que isso foi feito para mim. É porque não foi por acaso. É porque Deus te trouxe até aqui por um motivo. Tem coisas que a gente não consegue explicar. Tem respostas que a gente não encontra em lugar nenhum. Mas quando a palavra vem, quando a presença dele toca, a alma reconhece. Mesmo que a mente duvide, mesmo que a lógica lute, lá dentro, você sabe, então agora é com você. Não deixa essa mensagem morrer aqui. Não fecha esse vídeo como se fosse só mais um. Porque tem muita gente hoje gritando por dentro as mesmas perguntas que você fez. Tem pessoas vivendo silêncios que doem, pausas que sangram, processos que estão esmagando elas por dentro. E essa mesma palavra que te alcançou pode alcançar outros. Mas para isso, você precisa agir. Então faz o seguinte agora, se inscreve no canal. Não é por número, não é vaidade. É para que você continue recebendo aquilo que Deus quer falar com você. Ativa o sininho também, porque tem resposta que chega no tempo certo e você não pode perder. Curte esse vídeo. O YouTube entende que isso aqui tem valor quando você mostra que foi tocado. Comenta aqui embaixo, escreve, Deus, eu confio no teu propósito. Mesmo se for difícil, mesmo com lágrima, escreve em fé. Isso é profético. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Manda no WhatsApp, no grupo da família, nos stories. Tem alguém precisando ouvir essa palavra e você pode ser o canal. Esse vídeo foi feito com oração, lágrima e entrega. Não é um conteúdo. É um socorro, e a tua ação pode ser o que Deus vai usar para tocar outra vida. E antes de terminar, guarda essa frase no coração. Anota, imprime na alma, repete até virar fé. Mesmo quando tudo silencia, o céu ainda trabalha. Você não está parado, você está sendo preparado, e Deus nunca desperdiça um processo.